Bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês estarão acompanhando essa apresentação. Nós somos alunos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Juvina Oliveira, de Tapetinga, do curso de Engenharia Ambiental. Iremos iniciar a apresentação do seminário da disciplina de Biotecnologia sob a orientação da professora Kátia Aira Altides Mota. Os discentes são Dimitri Souza de Moura, que sou eu, e o Pedro Augusto Ferraz, que é o colega que vai estar contribuindo na apresentação com a sequência aí, o segmento dos slides. O tema definido foi a biorremediação de solos contaminados por combustíveis derivados do petróleo. O principal objetivo desse trabalho foi realmente fazer uma correlação da biotecnologia, que é a nossa disciplina, com o nosso curso de engenharia ambiental, ou seja, a aplicabilidade das ferramentas, estratégias, técnicas da biotecnologia dentro do âmbito da engenharia ambiental. E o tema escolhido foi a biorremediação de solos contaminados por combustíveis derivados do petróleo. A dependência da nossa sociedade para com o uso de combustíveis derivados do petróleo acarreta uma maior intensidade das atividades de extração, transporte e refinamento do petróleo, né? Essa dependência se dá não somente pela questão do setor de transportes, mas também a depender da época, a depender da situação, muitas vezes também atrelado ao setor de geração de energia, que é o consumo dos combustíveis para a geração de energia elétrica, né? Isso vem a contribuir para a contaminação do solo com hidrocarbonetos derivados do petróleo em todo o planeta. Essa contaminação do solo por esses combustíveis derivados do petróleo, ela pode acontecer de algumas maneiras. Dentre essas maneiras, destacam-se principalmente os vazamentos dos tanques de armazenamento subterrâneo nos postos de combustíveis, bem como acidentes envolvendo veículos transportadores e falhas mecânicas ou humanas nas operações de descarga. Diante de toda essa estrutura logística da produção e comercialização do petróleo, as preocupações relacionadas ao potencial de contaminação só vieram a crescer com o passar dos anos, o que vem a fomentar uma busca por alternativas viáveis para a posterior remediação dos ambientes contaminados. É notório o crescente número de postos de combustíveis nas zonas urbanas e rurais dos municípios brasileiros, atrelada a uma defasagem no sistema de fiscalização ambiental e de licenciamento ambiental por parte dos municípios ou dos estados. Toda essa reação em cadeia, toda essa situação acaba promovendo ou então dando chances para que desastres ou situações adversas como essas de contaminação do solo venham a acontecer. Deste modo, a biorremediação ela surge como uma alternativa, né, para poder realizar a descontaminação de solos contaminados por hidrocarbonetos. E a biorremediação nada mais é do que a degradação bioquímica dos contaminantes por meio da atividade de micro-organismos presentes, ou seja, micro-organismos já presentes no local contaminado ou adicionados no local contaminado, né? Ou seja, então seria a utilização de fungos, bactérias que fossem adaptados ao local e tivessem características de degradação, de decomposição desses poluentes para que descontaminassem o local, né? Dentre as estratégias de biorremediação destacam-se, primeiro, a adição de estimulantes como nutrientes, surfactantes e oxigênios no meio, ou seja, seria feita a adição desses agentes estimulantes para que estimulasse o crescimento das colônias de bactérias, de fungos e acelerasse o processo de degradação desse poluente. A outra forma seria a inoculação de consórcios microbianos enriquecidos, ou seja, seria a inoculação de micro-organismos, né, para que esses fossem responsáveis por consumir o poluente presente no local contaminado e acelerar o processo de descontaminação desse local. Essa reação de descontaminação ela se torna viável, uma reação interessante a partir do momento em que ocorre a mineralização do componente, que nada mais é do que ele, o organismo ele metaboliza o contaminante e gerando como subproduto água, gás carbônico e biomassa.
Como pode se observar na figura, o micro-organismo representado pelo algarismo 1 e o poluente número 2. Na primeira etapa, o micro-organismo ele metaboliza o contaminante orgânico. Dentro ocorre a reação, onde o mesmo, ao metabolizar, ele gera os subprodutos, que é CO2 e água. Ele digere o contaminante e converte em gases inócuos, que é CO2 e água. E o micro-organismo libera CO2 e água no local de tratamento. Isso reduzindo o risco, reduzindo o teor de contaminação nesse local. Dentre as técnicas de biorremediação, destaca-se a bioaumentação, que consiste na introdução de micro-organismos cultivados para degradar a cadeia de hidrocarbonetos dentro de um sistema natural contaminado. Outra técnica é a bioestimulação, que é a introdução de nutrientes na forma de fertilizantes orgânicos e ou inorgânicos na área contaminada. Isso vem incentivar o crescimento desses micro-organismos e acelerar o poder de degradação dos poluentes existentes no meio, né? E promove, a bioestimulação também vem a promover o aumento da população microbiana e, consequentemente, uma degradação mais rápida do contaminante. Outras duas técnicas utilizadas no tratamento de biorremediação por solos contaminados por derivados do petróleo são a atenuação natural monitorada, onde ela trata-se de uma análise do local para saber se será necessária a intervenção de outros métodos mais drásticos. Dessa maneira, é de grande importância realizar essa análise do risco do local. Em seguida, também é determinada a taxa de degradação, como forma de prever até onde a pluma de contaminação irá se deslocar. Quando a taxa de biodegradação for igual ou maior que a taxa de deslocamento dos contaminantes, a pluma deixará de se deslocar e diminuirá de tamanho. Neste caso, por exemplo, se algum corpo receptor não for atingido, não vai existir a necessidade da implantação de outros métodos mais drásticos e, assim, será um método economicamente viável para o tratamento do local contaminado. Outra técnica utilizada é o tratamento por biopilhas. Esse tratamento ele é controlado por processos biológicos ex situ, como diz aqui. Ex situ diz fora do local contaminado, ou seja, esse solo ele é escavado, retirado para tratar em outro lugar. E como que ocorre essa técnica? Depois dessa escavação, ocorre a disposição do material em montes denominados de biopilhas. O emprego dessa técnica ocorre através da escavação, como eu já falei, o amontoamento de montes chamados de biopilhas e a estimulação da atividade microbiana para a degradação dos compostos orgânicos, através de aeração, adição de nutrientes e aumento da umidade do solo, com o propósito de aumentar a atividade microbiológica. E dentro das técnicas, aqui como eu já discuti esses termos, in situ e ex situ, vocês puderam ver aí pelo tratamento, por exemplo, da biopilha, é um tratamento ex situ, é escavado o solo e retirado do local para tratamento em algum lugar desejado. E o tratamento in situ, onde, por exemplo, é o caso da atenuação natural monitorada, que ocorre no próprio local a degradação dos compostos que foi contaminado o solo. O in situ, ele é no próprio local, ele é economicamente mais viável, por quê? Porque retirar o solo gera custo, tem custo de máquina, tem custo de mão de obra, fica mais caro. E acarreta menores impactos ambientais, advindo da remediação da área contaminada, aqui como diz. O tratamento no próprio local é uma tecnologia limpa, ele é de baixo custo e utiliza a capacidade fisiológica que alguns organismos apresentam em degradar compostos. Enquanto o tratamento ex situ, ele é realizado fora do local, requer a remoção do solo contaminado para outro local, possui um maior custo devido a essa retirada do solo. É um processo mais lento e a evolução através do melhoramento genético. Quando geralmente a gente vai usar o in situ e o ex situ? O in situ geralmente é quando não houver um risco à sociedade. Por exemplo, esses compostos aromáticos, principalmente o anel do benzeno, que é muito preocupante para a saúde humana, quando houver um risco desse benzeno estar chegando, ou os compostos BTEX estar chegando aí nos corpos hídricos, ou em algum corpo receptor que vai trazer um impacto maior à saúde humana, é necessária essa intervenção
é necessária essa retirada do solo para que seja mitigado esse impacto ambiental. O in situ ele vai ser mais utilizado quando a pluma não tiver risco de chegar em algum corpo receptor, sendo economicamente mais viável. E com a degradação dos compostos orgânicos, ela acontece? Ela acontece principalmente aí de duas maneiras, que é através da fermentação, onde vai ocorrer a degradação desses compostos orgânicos de forma anaeróbica, pela desnitrificação, ou através da respiração, onde vai ocorrer de forma aeróbica a degradação desses compostos orgânicos. E outro método utilizado aí pelos micro-organismos também é o cometabolismo, no qual é aquele na qual a degradação ocorre pela ação de enzimas produzidas pelos micro-organismos para outros fins. É uma técnica praticamente idêntica a essas anteriores, sendo que do ponto de vista bioquímico ele vai reger o princípio das reações de óxido-redução. No caso específico do cometabolismo, caso não haja substrato principal, ou seja, fontes preferenciais de carbono, a degradação mediana por micro-organismos, não ocorre para um dado componente definido como contaminante metabolizado. Por outro lado, nesse caso específico, na presença de uma fonte de carbono, a metabolização do substrato primário pode gerar enzimas capazes de atuar na degradação do contaminante de interesse. Para decidir como será feita a degradação desses compostos orgânicos, é preciso fazer um extenso e cauteloso estudo, pois os compostos eles variam. O composto, por exemplo, o óleo diesel, ele é diferente da gasolina, que é diferente, por exemplo, do óleo S10 também, tem suas variações aí nas suas cadeias químicas, a depender da condição da região também. Por exemplo, uma região mais fria, como lá no sul, ou aqui na própria Bahia ou no Nordeste, uma região mais quente, essa cinética de biodegradação dos compostos vai ser diferente. Analisar também através de todos esses parâmetros envolvidos, né? Local da região, características da região, para assim decidir a melhor técnica de extração ou eliminação de contaminantes, como também a possibilidade da biodegradação dos poluentes. Embora vários contaminantes podem ser metabolizados por micro-organismos, alguns são mais facilmente biodegradados do que outros. No caso dos hidrocarbonetos de petróleo, por exemplo, muitas áreas contaminadas possuem uma mistura complexa de compostos orgânicos, sendo que a maioria dessas substâncias certamente não é metabolizada na mesma velocidade. Em vez disso, as taxas de degradação dos diversos compostos que são metabolizados são diferentes e dependentes de vários fatores. Aqui podemos citar alguns fatores que vão influenciar na biodegradabilidade desses compostos. A complexidade dos compostos orgânicos, com certeza, é um fator muito chave, porque existem compostos muito mais complexos e compostos mais simples. Quanto mais complexo o composto, maior o tempo de sua degradação. A concentração do contaminante também é um fator interessante a ser analisado. Quanto maior a concentração do contaminante, é maior também a velocidade, a depender da atividade microbiológica. Esses fatores aqui, eles interagem entre si, mas são todos os fatores que influenciam na biodegradabilidade. Concentração do contaminante, condições físicas e químicas do local, por exemplo, pH, umidade, temperatura, salinidade, OD, NPK, sendo nitrogênio, fósforo e potássio. O teor de matéria orgânica também está bastante relacionado, a gente pôde ver aí através desses estudos, com a atividade microbiológica e também a quantidade de espécies catalisadoras que vão estar trabalhando para a degradação desses compostos orgânicos. Então, através desse trabalho, o que podemos concluir com ele? Através dessas técnicas explanadas, dos fatores que influenciam, de todo o critério que se deve ter para analisar qual técnica será implementada, podemos concluir que qualquer que seja a prática de biorremediação que se baseie em processos de degradação de contaminantes orgânicos, deve ser iniciada com extenso e cauteloso levantamento hidrogeológico, geoquímico, microbiológico da área contaminada. Dependendo das condições da região, a cinética de biodegradação dos compostos será mais rápida ou mais lenta,
As condicionantes do meio, devidamente estudadas, vão nortear não apenas a melhor técnica de extração ou eliminação de contaminantes, como também a possibilidade de biodegradação dos poluentes, o que normalmente pode ocorrer com o polimento ou incremento da remediação, com ou sem o estímulo da microbiota local. Também a identificação dos contaminantes presentes, a delimitação da pluma e a avaliação do passivo ambiental é uma coisa que é necessária aí, e através dos estudos fica mais visível saber como vai ser o impacto, se a gente vai poder entrar com uma técnica mais drástica, por exemplo, uma intervenção através de biopilhas, retirando todo o solo do local para que não chegue em algum corpo hídrico e venha a contaminar, trazer um risco maior à saúde humana. Outro ponto também que a gente pode concluir com esse trabalho é que, apesar de pouco utilizado no Brasil, torna-se viável avaliar a sua aplicabilidade. Essa técnica ela é pouco utilizada ainda no Brasil. Existem muitos estudos teóricos, mas poucas aplicações práticas. Podemos ver bastante aplicações práticas nos Estados Unidos. Através dos artigos que lemos, vemos que nos Estados Unidos já existem bastantes exemplos práticos, tanto de atenuação atenuação natural monitorada, como o tratamento de biopilhas. E aqui no Brasil ainda estamos começando a aplicar essas técnicas, mas que é economicamente viável. E o interessante mesmo da biorremediação é que nós conseguimos não só a remediação do contaminante, colocar ele em algum lugar ali que esteja seguro, e sim a biodegradação dele, a degradação do composto através dos micro-organismos, realmente aí eliminar o problema. Por fim, o que tínhamos para apresentar sobre biorremediação por solos contaminados por derivados de petróleo é isso. Concluímos que é uma técnica eficiente, de baixo custo, e que temos um bom caminho a percorrer aí neste campo aqui no Brasil. Obrigado. Aqui estão algumas referências utilizadas por nós para produzir este trabalho. Caso tenham interesse, podem estar se debruçando aí pelo conteúdo, bastante interessante. E o que tínhamos para explicar era isso.